Agradeço a Deus por mais esta oportunidade de nós estarmos tratando assuntos esotéricos. Peço a proteção de Jesus, o Mestre dos Mestres, da hierarquia angélica, em especial o Arcanjo Miguel, aos nossos patronos, Príncipe Monfort, Swami Vivekananda, Elivas Levi, Antônio Olívio Rodrigues, que nos protejam, nos ilumine para a palestra de hoje. Escolhi o tema Advento. Ontem, 28 de novembro, comemoramos o primeiro Advento. Em 2 de novembro tivemos finados e logo em seguida temos o Advento. De finados até 5 de junho de 2022, passamos por várias festas, várias comemorações. Natal, Epifania, Carnaval, Semana Santa, Páscoa, Ascensão e Pentecostes. Este semestre de comemoração é chamado de semestre cósmico, porque as datas são regidas pelos astros e pela lua. São João e os arcanjos são festas humanas, são festas terrenas. O ano litúrgico tem início 4 semanas antes do Natal. Esse período é chamado de Advento. Advento, palavra latina que significa aproximar-se, vir chegando aos poucos, aquele que vem. Muitos ainda não compreenderam que um ser divino encarnou. E por muito tempo ficou esquecido no vocabulário comum a palavra advento. Talvez porque já não há necessidade alguma de esperar por algo que sabemos já ocorreu, que foi a vinda de Jesus. Ou porque hoje, qualquer comunicação, seja pessoal, particular ou global, sucede concomitantemente ao acontecimento, pela facilidade com que os modernos meios de comunicação nos oferecem. Mas ainda devemos relembrar a vinda da criança divina. E para isso temos diferentes formas. E uma delas são os símbolos que usamos para trilhar este caminho. Primeiro, a coroa do Advento. Devemos nos remeter a finados. Presenteamos a família dos falecidos com uma coroa de flores com mensagens. Essas coroas possuem significados diferentes. Então, terminamos um ano litúrgico com a coroa dos finados e começamos o ano litúrgico com a coroa do Advento. Segundo a Enciclopédia de Conhecimentos Esotéricos, coroas circulares de flores eram e ainda são as mais eficazes, pois constituem um círculo mágico, usado para proteger ou prender almas ou espírito de pessoas falecidas, evitando que assombre os vivos. As grinaldas fúnebres celebram o florescer da vida. Comemoramos uma vida específica e simbolizam renascimento. Embora as flores murchem, trata-se de mais uma alusão à continuidade circular que a coroa evoca. Você vai para o plano espiritual, volta, reencarna, vai para o plano espiritual, falece, volta, reencarna. Esse é o simbolismo do círculo e das coroas. O velho será substituído pelo novo em ordem interminável. Terminamos um período finados, onde encontramos as coroas, e iniciamos outro, o Advento, com a coroa como símbolo. A coroa ou grinaldas do Advento é o primeiro anúncio do Natal. Começa a aparecer no início do Advento, um mês antes do Natal. Ela, como o próprio nome indica, é uma guirlanda verde, sinal de esperança e de vida, enfeitada com uma fita vermelha que simboliza o amor de Deus.
que nos envolve, e também a manifestação do nosso amor, que espera ansioso o nascimento de Jesus. Hoje não mais na manjedoura, mas em nossos corações. Na coroa encontramos 4 velas, uma para cada domingo do Advento. As velas acesas simbolizam a nossa fé, nossa alegria pela vinda do ser solar, Jesus Cristo. Cristo, a grande luz, a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Chegou a nós a esperança com luzes, porque o amamos e também queremos ser como ele, luz. Para ilustrar, vamos conhecer a história dos 4 anjos do Advento. Há muito tempo atrás, os homens viviam no mundo, mas não sabiam construir casas, nem plantar e cuidar da terra. Viviam em cavernas, onde era escuro e não tinha luz. Deus então chamou os anjos para que trouxesse luz aos 4 cantos do mundo e avisasse os homens que o Filho de Deus viria. O primeiro anjo tinha as asas azuis. Foi iluminar as cavernas e as grutas com o raio de luz que o sol lhe deu. Foi esse raio de sol que ajudou os anões a fazerem as pedras coloridas. Esse anjo trouxe a chuva e ela lavou as pedras, encheu os lagos e fez os rios correrem mais depressa. O segundo anjo tinha as asas verdes. Saiu bem cedinho, mas como voava devagar, chegou à terra ao entardecer. O raio de luz que esse anjo trouxe deu cor e perfume às plantas. Ele também ensinou os homens a plantar e deixar a terra bem fofinha para receber a semente. O terceiro anjo tinha as asas amarelas. Ele foi até perto do sol, e o sol lhe deu um raio de sua luz para que ele trouxesse até a terra. O anjo, então, quando ele estava chegando, os animais viram aquela luz e ficaram admirados. O anjo, então, explicou que iria nascer uma criança muito especial e que todos deveriam se preparar para recebê-la. Os pássaros fizeram músicas muito bonitas. As borboletas coloriram as suas asas. Os animais de pelo falaram uns com os outros sobre o acontecimento. E o vento espalhou a notícia por todos os cantos. O quarto anjo tinha as asas vermelhas. Ele queria tanto ajudar os homens que foi logo falar com Deus. Não esperou ser chamado. Deus tirou uma luz do seu trono e disse ao anjo vermelho que colocasse essa luz no coração de cada homem, de cada mulher, de cada criança, porque já estava bem perto o dia do nascimento de Jesus. É por isso que até hoje acendemos 4 velas na coroa do Advento, para lembrar os 4 anjos que nos avisaram da chegada do Filho de Deus. Outro símbolo do Natal é o presépio, que é montado aos poucos. Nós sempre encontramos os presépios prontos, todos já com os reis magos, todas as figuras necessárias. Mas existe uma metodologia, um sistema para a gente. E por que nós montamos assim? Na primeira semana do Advento, limpamos a casa, não nos esquecendo dos vidros, cuja transparência simboliza maior penetração da luz. Arrumamos uma mesa ou um cantinho bem agradável, que lentamente se transforma no cenário do nascimento do menino Jesus. A mesa receberá um pano marrom. Na parede de fundo, um pano azul escuro com um anjo representando o céu. A cada dia, estrelas novas são colocadas para que fique bem estrelado na noite de Natal. Vale lembrar que predomina nessa época a influência do arcanjo Gabriel, com seu olhar suave
e amoroso nos leva à maior introspecção e à busca da espiritualidade. Para quem vive no hemisfério norte, o inverno proporciona mais facilidade para essa introspecção. Mas nós, no hemisfério sul, devemos estar mais conscientes para que o silêncio, a reflexão e a espiritualidade fortaleçam nossa alma com um novo impulso do nascimento do Cristo em nós. Pedras, terra e areia são colocadas no presépio nessa primeira semana, representando o reino mineral e a sua ligação com o mundo físico, o elemento terra. E aqui nós vamos fazer relações com a evolução da terra, nós já vimos isso quando deu início os minerais, e também a evolução do corpo físico do homem. Foi quando deu início a parte mais endurecida do corpo humano. Então nós vamos ter que relembrar isso tudo nesse primeira semana de Advento. Nessa semana devemos meditar sobre a evolução da Terra e do ser humano. O corpo físico dos dois. O corpo físico fornecido pelos pais é o receptáculo dos genes ou fatores hereditários pertencentes à linha ancestral. Por ocasião da formação do embrião, na concepção, são escolhidos alguns desses genes paternos, em acordo com o karma da individualidade, úteis ao trabalho da sua personalidade aqui na Terra. O corpo físico tem uma consciência que, embora limitada, é suficiente às finalidades da sua vida e das suas funções. Essa consciência sabe como atrair a atenção do ocupado corpo quando precisa. Se o corpo está fatigado, ele incita o indivíduo ao repouso. Se precisa de alimento, desperta nele o desejo de comer e beber. Os mestres nos dizem que o corpo físico nada mais é do que a cristalização do espírito na matéria. A energia pura, condensada, é que forma a matéria. E esta matéria, então, pode ser convertida em energia. E vice-versa. Estar num corpo físico, estar encarnado, é uma dádiva incomensurável. É a oportunidade que temos para evoluir. A fábula dos talentos, passagem da Bíblia em São Mateus, nos mostra a respeito desses talentos e destas dádivas, o corpo físico. Esta parábola de Jesus diz: um senhor ia se ausentar e entregou dons aos seus servos para que tomasse conta de seus negócios. Então, ao primeiro servo ele entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao terceiro 1 talento. Esses talentos foram distribuídos de acordo com a capacidade de cada um. E ele foi empreender a sua viagem. Quando o senhor voltou da viagem, foi verificar os resultados de cada um dos seus servos. O primeiro entregou os 5 talentos que havia recebido e mais 5 talentos que ele conseguiu auferir com os 5 talentos iniciais. O segundo, da mesma forma, veio prestar contas e conseguiu mais 2 talentos, além dos 2 que ele havia recebido inicialmente. O terceiro apenas devolveu o talento que havia recebido, dizendo que não teve coragem de mexer neles com medo de perdê-los, e escondeu-os debaixo da terra. O Senhor então ordenou que se tornasse o talento daquele que não trabalhou, repreendendo, e mandou que se desse ao primeiro que tinha 10 talentos. Os talentos desta parábola representam as dádivas que são os nossos corpos físicos durante a reencarnação.
Há pessoas materialistas que se ligam em excesso ao corpo físico, dão grande importância ao corpo físico. Outras existem o oposto, que abandonam, não se importando com o corpo físico. E aí os dois deveriam entrar num equilíbrio. Devemos tanto nos esforçar para controlar, para ter um bom corpo físico, como vocês vão ver daqui a pouco. Recebemos o corpo físico como um presente para a nossa própria evolução. Temos que saber que somos luz, somos a presença divina que se expressa através deste corpo. E devemos cuidar muito bem para que possa ser a manifestação do templo da nossa presença divina, o templo de Deus vivo em nós. Nós temos a obrigação de manter o nosso corpo físico saudável e perfeito. É ele que vai manter o equilíbrio de todos os outros corpos. Nosso organismo é composto de diversos elementos que se combinam em quantidade variáveis. Esses elementos, depois de servidos, são trocados por outros, sendo uma troca mantida continuamente pela expulsão das células gastas e apropriação de células novas. O primeiro desses elementos é a água. Nosso corpo é composto de 80% de água, e no período de 24 horas expele 2 litros desse elemento. Havendo falta de água no organismo, o sangue, a bilis, os sucos gástricos, os pancreáticos serão deficientes e o organismo será atacado pela dispepsia, constipação e falta de nutrição geral. No empregar a água, devem bebê-las vagarosamente e em pequenas doses, porém, não sorver menos do que 1 litro por dia. O ar é o segundo elemento constituinte do nosso corpo, porém, o primeiro em importância. É ele que fornece ao organismo o prana, ou força vital, que vinculado no oxigênio, vitaliza todo o organismo. O melhor processo de respiração é respirar lenta e profundamente, enchendo o ar desde o abdômen até a parte superior dos pulmões, porém sem forçar qualquer parte do organismo. Adquirir o hábito de respirar desta maneira deveria ser exercitado 2 vezes por dia nesta prática, até que se torne vosso modo normal de respiração. O terceiro elemento é a alimentação, essencial para a vida física. Qualquer alimento é bom, desde que seja ingerido com prazer pelo estômago, preparado por pessoas sadias, mastigando bem e lentamente. Então, essas orientações estão na nossa Chave da Felicidade. É um livreto que eu considero um resumo de tudo aquilo que nós devemos praticar como esoterista. E aqui ele dá ainda mais 9 modelos de atividades. Levantar cedo e sempre à mesma hora. Tomar banho frio diariamente e banho morno 1 vez por semana. Tomar invariavelmente 1 litro de água por dia. Respirar profundamente e com lentidão. Enchei-vos de ar, pois custa pouco. Mastigar bem e comer devagar. Deitar cedo e sempre à mesma hora. Abster-se de comer quando estiver nervoso ou irritado. Não usar álcool de espécie alguma. Evitar todos os excessos, quer em divertimento, quer no trabalho. Então, essas orientações servirão para todos os corpos. Então, nós vimos que areia, terra e pedra é a primeira semana. Nós vamos ver a parte mineral. E aqui, e sobre isso devemos meditar nessa semana do primeiro advento. Assim como em relação ao aspecto físico do planeta. Na segunda semana do advento, vamos colocar no presépio as plantas
os troncos, os musgos, madeiras e água, representando o reino vegetal. E a sua ligação com o corpo etérico, o elemento água. Apesar de água também ser mineral, ele é passado aqui no reino vegetal. O corpo etérico é também conhecido como corpo vital, ou duplo etérico. É a parte invisível do corpo físico, constituído da matéria etérica, com a forma exata do corpo denso. É ele que recebe e distribui a força vital proveniente do Sol, conhecido como prana, nós já vimos isso. Ou vitalidade, que está intimamente ligada à saúde física. É através do corpo etérico que podemos ter recordações dos sonhos, é ele que contém o registro e as lembranças de todas as experiências do passado, mesmo de vidas anteriores. E é também ele que retém a nossa memória. E é por meio do corpo etérico que se magnetiza objetos, movimenta-se objetos, produz sons, etc., através da substância conhecida como ectoplasma. Semelhante ao corpo físico, o corpo etérico morre e se decompõe. Então, ao dormir, o corpo físico e o etérico fica na terra, na cama, onde a gente está, e o mental e o eu, ele sai para o plano espiritual durante a noite. Por isso a gente diz que todas as noites nós morremos um pouco. O corpo etérico possui 3 funções principais: absorver o prana, ou a vitalidade, enviando a todas as regiões do corpo físico. Servir de intermediário ou ponte entre o corpo físico e o corpo astral. Desenvolver os centros de energia, os chakras, através dos quais o homem pode tomar conhecimento do mundo etérico e seus fenômenos. Isso é uma pequena pincelada sobre o corpo etérico, que nós devemos meditar durante essa segunda semana do elemento vegetal. Devemos meditar o homem e a própria terra. Como é que nós estamos tratando as plantas, né? As nossas florestas. Mas também não vamos para as florestas, vamos bem próximo de nós. Como cuidamos de um pequeno vaso de flor que chega à nossa casa? Nós não temos que ver lá longe, nós temos que ver como nós tratamos as plantas da rua, as árvores que estão nas ruas, dos parques, coisas mais próximas nossas. Então, na terceira semana, colocamos no presépio os animais, o burro, o boi e o carneiro, representando o reino animal, e a sua ligação com o corpo astral e o elemento ar. O corpo astral é também conhecido como o corpo emocional, ou corpo dos desejos. Ele carrega os nossos sentimentos, desejos, ambições, tudo que pertence à nossa natureza inferior. Temos que purificá-lo no decorrer de nossa evolução e com isso torná-lo sensível aos impulsos mais refinados e sutis do nosso verdadeiro ser e chegar ao mundo da luz. Quanto mais eliminamos as substâncias grosseiras que se acumulam através da cobiça e desejos vios, e o refinarmos com ideias e sentimentos mais puros, através da evolução e da nossa capacidade de amar, só assim será um instrumento benéfico para nós. O nome astral se originou devido à luminosidade da matéria astral que parece com estrelas. Todos esses corpos, conforme a nossa vibração, conforme são as nossas atitudes, eles produzem uma luminosidade, um colorido. E aí os clarividentes podem saber se você é uma pessoa boa ou má. Porque você vai ter a sua aura,
luz que se envolve, mais clara, mais escura, depende da tonalidade. Assim como o corpo físico se desgasta, o corpo astral acontece o mesmo. Através da alimentação, refazemos o corpo físico. Após a morte física, se for evoluído, passará logo para o plano superior mental ou causal. Se for menos evoluído, vai permanecer em aprendizado no astral. Também cada planeta tem um corpo astral. O corpo astral da Terra é a soma dos corpos astrais de todos os seres que nele habitam. Existe também o corpo astral do nosso logo solar. Grande responsabilidade dos seres humanos. Tudo que fazemos no microcosmos tem reflexo no macrocosmo. Meditemos sobre isso tudo na terceira semana do Advento. Na quarta semana, colocamos no presépio as figuras humanas, Maria, José e os pastores, que irão se aproximando da gruta dia a dia, representando o homem e o eu, relacionando ao elemento fogo, o plano mental ou o eu. Possui duas grandes divisões: o eu superior, sem forma, e o eu inferior, com forma. O corpo mental ou eu superior lida com pensamentos abstratos ou pensamentos sem formas definidas, como, por exemplo, os pensamentos filosóficos, as aspirações positivas. O eu inferior lida com os pensamentos concretos, ou pensamentos com formas, como uma casa, um livro, um triângulo. A função do corpo mental, o eu, é servir como instrumento através do qual o eu superior pode expressar pensamentos concretos. O segundo é expressar os pensamentos por meio dos corpos físicos, etérico e astral. Assimila as experiências de cada vida terrena e transmite ao eu superior. No homem de ação do eu inferior se manifesta como capacidade intelectual, raciocínio, comparação, memorização de teorias, conceitos e assim por diante. Aqui entra a qualidade dos nossos pensamentos. Eles determinam cor e forma. Neles estão contidas as forças do pensamento e o sentimento que neles foram colocados. Pensamentos intelectuais e impessoais permanecem apenas no plano mental. Um problema de matemática. Por exemplo, pensamentos carregados de amor profundo e altruísta se elevarão ao plano superior, tornando-se uma força poderosa e benéfica. Pensamentos com desejos pessoais descem do plano astral e afetam o mental, o astral de outras pessoas e do planeta. Então, muito cuidado com aquilo que nós vibramos, com o que nós pensamos. São as forças pensamentos mais comuns, pois poucos são os que estão isentos de desejos, emoções e paixões. O homem recebe influências mentais externas, dos meios que convive, dos livros, das suas experiências. Por isso, no período do Advento, é um momento precioso para tomarmos consciência da vinda deste ser de luz, Jesus, e nos conectarmos. O eu superior e os seres envolvidos nesse grande acontecimento, no dia de Natal, colocamos o menino Jesus na manjedoura. E depois, até chegar o dia 6 de janeiro, vamos aproximando os Reis Magos. Que possamos, nessas 4 semanas do Advento, nos aprofundarmos com consciência, sentimento e profunda veneração da relação entre a montagem do presépio e a nossa evolução e a evolução do planeta. Que Deus abençoe, proteja e ilumine a todos. Que assim seja. Muito obrigada.